Localizada nos pântanos de Louisiana, fica o que muitos acreditam ser a casa mais mal-assombrada dos Estados Unidos. Construída em 1796 pelo general David Bradford, a plantação de Murphys testemunhou os momentos mais sombrios do país. A casa da plantação foi usada como um hospital de campanha durante a Guerra Civil, mas essa não foi a única vez que a casa foi palco de mortes. Ao longo dos anos, várias pessoas, inclusive crianças, perderam suas vidas dentro ou ao redor desta casa, e muitos acreditam que elas ainda estão por lá. Documentado por diversos relatos, acredita-se que a casa abrigue pelo menos 12 espíritos conhecidos residindo na propriedade. Quando se trata de atividade paranormal, a plantação de Murphys tem um pouco de tudo. No vídeo de hoje, vamos conhecer essa moradia rural que possui um passado saturado de tristezas e tragédias. Fique comigo neste vídeo enquanto exploramos as misérias de Murphy's Plantation. Esperando até ouvir os últimos traços tênues da conversa que se apagava pela entrada principal, a empregada finalmente se levantou e entrou na sala de estar. Uma visitante regular do endereço e o guia dos passeios fantasmagóricos da plantação tinham acabado de voltar para o saguão, tendo acenado para os últimos membros da visitação daquela noite. Após uma breve troca de mensagens, o guia então reuniu suas coisas antes de sair, deixando a empregada para continuar com sua rotina noturna. Embora ela não trabalhasse no local por muito tempo, a jovem já havia desenvolvido o que acreditava ser uma programação de limpeza adequadamente eficiente. Começando no outro extremo do primeiro andar, ela lentamente voltou para as escadas, limpando e polindo até ficar satisfeita com o serviço por ela executado. Tudo estava conforme esperado para uma noite tranquila de trabalho, com o que já estava acostumada, seguindo um padrão metódico. Descendo as escadas, ela se viu franzindo a testa quando chegou novamente ao andar térreo, tendo avistado um conjunto de marcas de mãos sujas na base do espelho que estava pendurado ali. Ela já tinha ouvido falar do espelho pela primeira vez há muitos anos, durante sua própria participação em um passeio fantasmagórico noturno pelo local. Como era um suposto lar dos espíritos de uma mãe e seus filhos que morreram na casa, nas poucas semanas que trabalhou na plantação, ela nunca tinha visto nada de estranho ou suspeito dentro ou ao redor do espelho. Ela rapidamente formou a opinião de que um dos convidados desta noite deve ter feito isso com a intenção de assustá-la. Então, retornou às suas tarefas, passando mais uma hora percorrendo o andar térreo antes de voltar para a sala. No entanto, ao se levantar, após colocar o balde no chão e tirar suas luvas, sua atenção foi novamente atraída para o mesmo espelho. Ali, diretamente no centro, na metade inferior do espelho, havia outro par de impressões de palmas. Desta vez, eram palmas pequenas, impossíveis de terem sido feitas por um adulto. Sentindo uma crescente sensação de desconforto, a empregada gritou várias vezes, perguntando se alguém estava ali ou se havia vindo alguém de algum dos outros prédios enquanto ela estava ocupada com seu trabalho. Quando não houve resposta, sua incerteza rapidamente se transformou em frustração. Alguém estava aparentemente pregando alguma peça nela. Pegando suas coisas, ela avançou pelo corredor em direção ao espelho, pronta para limpar as marcas sujas mais uma vez. Porém, ao se aproximar, uma pequena mão pressionou-se de repente contra o centro do espelho, aparentemente vinda do outro lado. Instantaneamente, recuando assustada, a empregada se virou e fugiu gritando para fora da residência.
tentando se afastar daquela jovem de rosto pálido e cachos loiros que a observava de dentro do espelho. O local, que com o tempo seria conhecido como a Plantação de Murphys, fica ao norte de São Francisville, no estado sulista de Louisiana. Os primeiros edifícios foram construídos por David Bradford, o proprietário original, que comprou o terreno em 1796. O local, de aproximadamente 600 hectares, foi originalmente batizado de Lowry Grove. Bradford era um político de boa reputação na Pensilvânia, onde nasceu, mas foi forçado a fugir de sua casa devido a seu papel político em um período de agitação conhecido como a Rebelião do Whisky. Alguns anos depois, quando recebeu um perdão presidencial por suas ações, ele mandou trazer sua esposa e filhos para morarem em sua nova casa. Bradford e sua família residiriam na plantação por muitos e muitos anos, mas infelizmente, um grande número de membros mais jovens da família perderiam suas vidas durante uma série de surtos de febre amarela. Eventualmente, os membros sobreviventes da propriedade a venderiam para a família Sterling, que possuía uma série de plantações semelhantes situadas em outras partes do estado. Foi sob a direção do patriarca Ruth Grace Sterling que a propriedade foi amplamente reformada, utilizando os melhores materiais disponíveis na época. Sterling ordenou que o tamanho da casa fosse expandido e que vários outros edifícios fossem adicionados ao lado da casa principal, renomeando a propriedade para Murphys. No entanto, assim como ocorreu com David Bradford e seus descendentes, o tempo da família Sterling na plantação seria marcado pela tragédia, com vários membros morrendo jovens após contraírem tuberculose. Sua decisão de se aliar à causa federal durante a Guerra Civil Americana também resultaria em tragédia, pois sua casa foi apreendida e saqueada por membros do Exército da União. Mais tarde, um membro da família chamado William Drew Winter foi morto na frente da varanda por um assassino desconhecido em 1871. A plantação foi vendida para o primeiro de uma longa lista de investidores e empresários de curto prazo. E não demorou muito para que o ciclo aparentemente interminável se repetisse, já que cada proprietário parecia incapaz de manter o controle da propriedade. Rumores de hóspedes indesejados começaram a circular ao longo do tempo à medida que um número crescente de histórias envolvendo entidades espectrais e atividades poltergeists começaram a surgir. Assim, a plantação de Murphy se tornou uma espécie de atração local. Em 1992, a plantação ganhou destaque público após um ato despretensioso do proprietário da época gerar interesse da mídia nacional. Enquanto renovava sua apólice, sua seguradora solicitou que ele fornecesse evidências fotográficas da distância entre dois edifícios da propriedade. Tendo enviado uma foto para a seguradora, ele ficou confuso ao descobrir que a fotografia foi devolvida uma semana depois, tendo sido rejeitada. Na carta que acompanhava a fotografia, a empresa destacou que a imagem não era adequada, pois não deveria conter pessoas. Olhando mais de perto, o proprietário ficou surpreso ao ver o que parecia ser uma figura feminina usando um vestido longo, que não estava presente no momento em que a fotografia foi tirada. O revestimento de madeira do prédio, em frente ao qual a figura misteriosa estava parada, era claramente visível através da parte superior do corpo, parecendo indicar que ela não estava totalmente formada. Perplexo, o proprietário enviou a foto e os negativos correspondentes para os especialistas da National Geographic, que os analisaram e concluíram que não houve nenhuma fraude ou manipulação envolvida. Acredita-se que essa imagem retrate o espectro mais infame da plantação de Murphys, o de uma escrava chamada Chloe.
De acordo com as histórias transmitidas por vários proprietários anteriores, Chloe era uma escrava na plantação durante o período em que era administrada por Clark Woodruff. Woodruff, um ex-estudante de direito que estudou com David Bradford, casou-se com a filha mais velha de seu mentor e acabou sendo eleito juiz local. No entanto, apesar de sua aparência exterior cavalheiresca, havia rumores de que Woodruff era um mestre violento e abusivo, que regularmente se impunha sobre suas escravas da plantação, incluindo Chloe, que sofreu com seus abusos. Um dia, Woodruff encontrou Chloe espionando atrás da porta durante uma reunião de negócios. Furioso com sua recusa em explicar suas ações, ele arrastou a jovem para um anexo e cortou uma de suas orelhas como punição por seu delito. Para esconder a desconfiguração, Chloe começou a usar um turbante que cobria o topo de sua cabeça. Em segredo, a jovem jurou vingança, mas tomou cuidado para esconder suas intenções. Ela esperou vários meses até que a família se preparasse para celebrar o aniversário de sua filha mais velha, com a intenção de envenenar o homem que a havia arruinado. Chloe colocou várias folhas de oleandro no bolo de aniversário que havia preparado para a ocasião. No entanto, em uma reviravolta trágica do destino, Clark Woodruff seria o único membro da família a não comer o bolo. Sua esposa grávida e suas filhas morreram após ingerirem o veneno. Existe uma versão alternativa dessa história que sugere que Chloe pretendia apenas deixar a família doente para que pudesse cuidar deles até que se recuperassem, demonstrando assim seu valor como escrava doméstica. Isso porque, após ser pega espionando, ela havia sido enviada para trabalhar na plantação. Entretanto, quando a verdade sobre o que Chloe fez veio à tona, ela foi capturada por outros escravos e enforcada por eles em um esforço de apaziguar seu mestre. Além de ter sido capturada em fotografias, Chloe tem sido citada por vários hóspedes e visitantes, com relatos de sua presença que remontam à década de 1950. Uma noite, na primavera de 1987, Frances Myers estava dormindo em um dos quartos no andar de baixo quando foi acordada pela sensação incômoda de que outra pessoa estava presente no quarto com ela. Ao abrir os olhos cautelosamente, ela encontrou uma mulher parada observando-a, logo no final da cama, usando um turbante verde e segurando um castiçal aceso em uma mão. Myers ficou surpresa com o brilho da luz que emanava da vela, iluminando poderosamente o resto do quarto. Além disso, ela ficou impressionada com o estilo antigo do vestido longo que a visitante inesperada estava usando. A intrusa estava olhando para Myers de uma maneira que a deixou completamente nervosa, a ponto de ela estender a mão para empurrar a mulher para longe. No entanto, no instante em que sua mão a tocou, a aparição imediatamente desapareceu no ar, mergulhando a sala em uma escuridão profunda. Há rumores de que os fantasmas das infelizes vítimas de Chloe também foram avistados ocasionalmente ao redor do terreno. Mais de um grupo de visitantes relatou ter sido abordado por uma menina pequena, que desaparecia quando tentavam interagir com ela. O grande espelho ornamentado que fica pendurado na sala na parte inferior da escada principal é considerado um ponto focal para os espíritos da falecida mãe e de suas filhas. A equipe responsável pelo local já encontrou impressões de mãos fantasmas de vários tamanhos pressionadas no vidro. Há relatos de que essas impressões são difíceis de limpar e, mesmo quando conseguem, elas reaparecem horas depois, às vezes em posições diferentes na superfície do espelho. Experiências mais aterrorizantes incluem ver o reflexo de uma mulher e de duas meninas com roupas de época, olhando fixamente para os visitantes enquanto tentam limpar as marcas de mãos do espelho. As marcas inexplicáveis encontradas no espelho não são as únicas manchas que foram historicamente relatadas pelos proprietários da propriedade.
Há vários testemunhos que mencionam uma grande mancha vermelha profunda que apareceu um dia no chão da sala, com dimensões aproximadas de um corpo humano adulto. Essa estranha impressão mostrou-se impossível de limpar, apesar de inúmeras tentativas de removê-la. No entanto, pouco tempo depois, ela desapareceu de repente, tão rapidamente quanto apareceu, aparentemente por conta própria. Foi teorizado que essa ocorrência estranha pode de alguma forma estar relacionada ao saque histórico da propriedade por soldados do Exército da União. Em uma das histórias ligadas a esse evento, relatos contam que um soldado da infantaria que invadiu a residência foi morto pelos proprietários ao entrar na sala. Outras testemunhas afirmam ter visto uma figura mancando, vestindo uma túnica do exército confederado, com um ferimento ensanguentado na perna, movendo-se lentamente pelo terreno. Houve também relato de passos fantasmagóricos que percorrem o corredor principal. Esses passos são descritos como desconcertados e desajeitados, como se a pessoa que os faz estivesse tropeçando e cambaleando para a frente, avançando cada vez mais para o interior da casa. Eles seguem pelo corredor principal, passam pelos cômodos do andar de baixo e terminam no final da escada. Acredita-se que esse fenômeno esteja relacionado ao assassinato mais infame ligado aos moradores, o de William Drill Winter. Em uma tarde de janeiro de 1871, Winter estava ajudando seus filhos com a lição de casa na sala principal da residência, quando um cavaleiro desconhecido chegou à propriedade. O estranho exigiu que Winter saísse para falar com ele. Momentos depois, a tranquilidade da tarde foi quebrada por uma série de tiros. Enquanto os criados se apressavam para ver o que havia ocorrido, Winter cambaleou de volta pelas portas, enquanto o cavaleiro desconhecido fugia da cena. Relata-se que o homem, gravemente ferido, cambaleou para frente, tentando desesperadamente encontrar sua esposa Sarah e seus filhos uma última vez, antes de morrer na escadaria principal. Assim como outros supostos acidentes que ocorreram na plantação de Murphys, os passos fantasmas são possíveis indicativos da natureza benigna dos espíritos que ali residem. Nunca houve relatos de agressão ou hostilidade direcionados àqueles que presenciaram, embora ocasionalmente as forças que habitam o local tenham se mostrado um tanto travessas. Um exemplo disso foi o caso que ocorreu durante o verão de 1984, quando uma equipe de filmagens alugou várias salas no prédio principal para gravar cenas de um remake de um filme chamado Um Longo Verão Quente. Certa noite, vários membros da equipe passaram horas limpando e organizando alguns móveis em preparação para as filmagens do dia seguinte. No entanto, ao retornarem na manhã seguinte, ficaram frustrados ao descobrir que todos os móveis haviam sido devolvidos às posições exatas de onde haviam sido movidos. Ao questionarem a equipe, os produtores foram informados de que ninguém havia entrado na sala durante a noite, já que os cômodos ficaram trancados e prontos para o uso no dia seguinte. Esse fenômeno ocorreria várias vezes durante o curso das filmagens. A plantação Murphys é um lugar onde o passado e o presente se entrelaçam de maneira assustadora. Seus corredores silenciosos guardam segredos sombrios, e seus espíritos parecem nunca descansar. E você, teria coragem de visitar a plantação Murphys? Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de curtir, de compartilhar, de comentar e de se inscrever no nosso canal para mais histórias assustadoras. Até a próxima!